Homem de Ferro 3 foi o primeiro filme de 2013 e que começou a segunda fase do MCU. Parece que nesse filme retoma aquele padrão de começar o filme com algo no meio, para depois voltar e explicar como chegaram nessa parte. Assim também, como aqui, demonstra uma narração em off do Tony Stark, que vai se repetir no Ultimato. Só que quando o filme volta, ele volta para os anos 90, para ali apresentar todos os elementos que irão fazer a história andar, como o vilão e a nova descoberta científica que o Homem de Ferro tem que parar. Onde nesse flashback, temos uma clara distinção do mulherengo Tony Stark do primeiro filme, porque ele está em um tempo anterior a Pepper Potts, naquela vida de ficar com todas as mulheres que encontra. A diferença é que nessa relação casual é bem diferente do que no primeiro filme, tendo uma quebra de expectativa quando ele vai para o quarto da cientista, onde ele realmente vai ver a pesquisa dela, tendo um envolvimento bem mais, entre aspas, romântico. Acho que é uma diferença bem significativa do assédio à repórter do primeiro filme, né? Uau, tô doido pra ver sua pesquisa. Olha, você pode ver a minha pesquisa, mas não se empolga muito, não. Quando voltamos ao presente, temos as consequências psicológicas que o Tony sofreu no primeiro Vingadores. Afinal, ele foi o único a ir ao espaço e ter a dimensão de quão grande era aquele exército e o quão grande a Terra estava em perigo, criando uma preocupação com a segurança da Terra, que vai se desdobrar na criação do Ultron, na Guerra Civil e no Ultimato. Meu diagnóstico é que o senhor teve um forte ataque de ansiedade. Nesse terceiro filme, é mostrado o lado mais humano do Tony Stark, focando na pessoa Tony Stark, e não no Homem de Ferro. Não é à toa que é o filme o qual ele menos usa a armadura, onde, enquanto no primeiro filme, o que prevalecia era o Tony comediante, aqui é o oposto. O primeiro filme é a origem, digamos, de como ele descobre os seus poderes e decide se tornar um herói. Um filme do conflito de usar as suas armas para o bem ou para o mal. No segundo filme, temos o desenvolvimento do Homem de Ferro, de como o herói trabalha em equipe e lida com a sociedade sendo um herói. Mas aqui no terceiro, a gente tem o peso desse herói nos ombros de um humano. A gente tem o que esse humano pensa e representa, onde eu interpreto que as várias armaduras são um simbolismo de que o Homem de Ferro pode ser vários, mas quem o usa é só uma pessoa. Tony Stark tá na minha van. Fala baixo. Tony Stark tá na minha van. Não tá não. Assim também, como não é coincidência, que o vilão desse filme está ligado com a evolução orgânica humana e não com a máquina, como nos outros dois vilões anteriores. Não é à toa que o Tony Stark vive repetindo que é o cara que conserta as coisas, no sentido que não adianta ele consertar a máquina se ele não se consertar, onde o Tony Stark enfrenta bem mais os vilões sem a armadura do que com ela, mostrando ser capaz de cuidar de si mesmo. Ei, gostou, Fortão? É a vantagem dos inteligentes. A gente sabe se proteger. Eu também acho legal como o traje do Homem de Ferro ganha mobilidade conforme os filmes que o Tony Stark aparece. No primeiro filme, ele tinha que se vestir em casa, com todos aqueles robôs em volta dele. Depois, no segundo, ele levava a maletinha. Nos Vingadores, ele tinha aqueles braceletes para detectar a sua posição. Aqui, é colocado esse GPS em si mesmo, e na Guerra Infinita são nanorobôs que o cobrem. Tá indo muito rápido, filho. Diminui a velocidade. Diminui. Agora algo que eu acho que não foi a intenção, mas que veio a calhar, é o relacionamento dele com a criança do filme. E depois, mais pra frente, o relacionamento que ele vai ter com Peter Parker, e mais pra frente ainda, com a filha, onde essa figura paterna começa a ser construída aqui. Assim, eu não sei se aqui ele já tinha noção de que ele seria o mentor do Homem-Aranha, mas com certeza esse encontro que ele teve com essa criança impacta quando ele vai atrás do Peter Parker. Lembra do lance sobre o bullying? Eu também gosto que nesse filme volta a crítica ao terrorismo, mas agora na perspectiva midiática. Não é à toa que o filme é repleto de notícias, de carros de notícias e de pessoas com câmeras. Uma mídia que é presente no Homem de Ferro no geral, afinal, ele é o cara das atenções, mas que nesse filme foi bem mais carregado por conta do vilão, onde eu acho que dá pra interpretar o falso mandarim e todo o terror que ele faz na TV com o exagero do terrorismo que os Estados Unidos criou após o 11 de setembro, principalmente mostrando que quem realmente está por trás disso tudo é um empresário americano. Então eu pensei numa coisa que me guiaria por muitos anos. O anonimato, Tony. Sobre a representação feminina, como eu disse no começo, teve um certo avanço conforme o mulherengo Tony Stark. Assim, não tem mais mulheres de biquíni aparecendo gratuitamente. Mas ainda tá naquela de que precisa melhorar, onde, apesar de termos duas personagens femininas que pareciam estar se ajudando, uma acaba atraindo a outra.
que, pra piorar, a mulher que não era interesse romântico, que era uma cientista super capaz, morre sem precisar morrer, só para criar raiva e ressentimento ao Homem de Ferro. Uma morte que nem pôde ser um sacrifício dela por um bem maior, mas que o vilão a matou. Acho que você se livrou da maior furada. O quê? Com Vai por certeza. mim. Eu meio que entendo que as pessoas não foram tão fãs desse terceiro filme por conta dele ter sido logo após Os Vingadores, que foi aquele sucesso estrondoso, principalmente por ser um filme que foca no Tony Stark e que não tem tantas lutas e ações com efeitos especiais. Também tem o fato da narrativa redonda da Marvel não ser tão explícita como nos outros filmes. Por exemplo, quando todas as armaduras aparecem, só se teve 2 hits sutis para que aquilo acontecesse, de quando ele mostra a armadura de número 42 e de quando ele diz trabalhar durante o dia todo. Aí quando as armaduras aparecem no final, parece que elas meio que surgiram do nada, sem uma relembrança significativa do que aconteceu no começo. Foi assim que gastou seu tempo livre, não foi? Todo mundo precisa de um hobby. Mas que, por outro lado, por conta dessa separação do Tony com as armaduras, é dado um maior destaque ao Jarvis, que no próximo Vingadores terá um papel importante. É sutil, mas é mais um ponto dessa costura do MCU. Assim também, como parece que tem um protótipo do Hulkbuster, que também irá aparecer no próximo filme, dos Vingadores, e também é importante que a casa do Tony Stark seja destruída para que o Tony Stark se mude para Nova York, visto que tudo irá acontecer em Nova York a partir de agora. A cena pós-crédito não foi em dupla, o que foi estranho. Foi só uma no final do final, que foi uma cena mais cômica entre o Tony e o Bruce Banner, mostrando que os Vingadores ainda estão ali, ativos. Mas foi meio esquisito não ter nenhuma cena que ligasse a outro filme da Marvel. Talvez por ser o filme que encerra a trilogia do Homem de Ferro. Eu acho que foi interessante ser uma interação entre o Bruce Banner com o Tony Stark, visto que o Homem de Ferro e o Hulk quem começaram isso tudo. Nas bilheterias, ele custou razoáveis 200 milhões e faturou 1 bilhão e 215 milhões, tendo um lucro de 1 bilhão e 15, sendo a segunda maior bilheteria do ano, perdendo somente para Frozen, onde atualmente ele é o segundo maior filme de herói solo da Marvel. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram, deixe o gostei, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar. Eu sou Juliana, e até!